Hoje o tema do programa Elano Beckmann Entrevista é dependência de internet, um assunto relativamente novo, mas que tem afetado especialmente jovens, adolescentes, crianças de 9 a 16 anos. Nós vamos conversar com a psicóloga, que é especialista em gestão de pessoas, educação especial e também cognitiva comportamental, a Dione Marchner Miron, que tem tratado inúmeros casos de pessoas que estão enquadradas nesta chamada dependência de internet. Nós vamos saber o que caracteriza esta dependência, como é feito o tratamento, quais os sintomas, né? Vamos saber um pouco mais deste assunto novo, mas que tem afetado jovens e tem causado problemas para muitas famílias. Dione, obrigado por nos atender aqui no seu consultório. Eu gostaria que você começasse nos dizendo o que caracteriza, ou quais os aspectos que caracterizam, evidenciam que uma pessoa, uma criança, um adulto, enfim, está dependente de internet. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade para falar de um assunto que atualmente tem chamado tanto a atenção, principalmente de profissionais da área da educação e da saúde mental. Bom, a dependência da internet, ela é considerada um transtorno clínico, né, novo. É recente os estudos, no Brasil tem poucas pesquisas, por isso que ainda não se chegou realmente a um acordo em termos de, não só de nome do transtorno, como de diagnóstico, né? Ainda está se pesquisando. Mas tem alguns fatores que a gente leva em consideração, que está muito relacionado também à dependência química, né? Que são 4 fatores: o uso excessivo, a abstinência, a tolerância e as repercussões negativas na vida da pessoa. Cada desses fatores tem, digamos, algo que chama a atenção numa avaliação. O uso excessivo, a pessoa ela passa muito mais horas do que planejado, né? Vou fazer um trabalho e quando eu vejo eu estou muito mais tempo daquilo que eu precisava realmente para cumprir aquilo que eu tinha planejado. Chegando assim, a gente coloca que um uso já patológico seria de 40 a 80 horas semanais. A abstinência, o que acontece? A pessoa não consegue estar conectado e vai ter reações de depressão, ansiedade, raiva. A tolerância é aumentar cada vez mais o tempo de conexão, ou então tem o aspecto de estar cada vez necessitando, digamos, precisando de um computador mais potente, com mais memória, mais equipamentos para poder fazer aquilo que a pessoa, o dependente, acha necessário. E as repercussões negativas seria a mentira, né? Brigas na família, prejuízos acadêmicos, profissionais. Quer dizer, precisa ter uma soma de todas essas questões para que se diagnostique a dependência de internet. Não é um deles, ou 2 deles, ou 3 deles isoladamente que vai indicar que há essa dependência, é isso? Isso. Esse diagnóstico é um diagnóstico até bastante difícil de ser feito. Tem um teste de dependência à internet, né, que foi validado, a versão para o Brasil em 2004, que também ajuda na avaliação clínica, né? São 20 questões onde a gente também vai poder medir o envolvimento da pessoa no uso do computador, como também classificar o comportamento de dependência, de leve, moderado a grave. Então, existem alguns instrumentos que ajudam, mas é principalmente a avaliação clínica. Porque se a gente for pensar, a dependência da internet é algo que pode ser facilmente mascarado, né? Hoje a gente vive numa era digital. As crianças já nascem nesse meio. Todo mundo precisa da tecnologia. E ela realmente é necessária, né? Os clínicos, as pessoas que estão falando, que a gente fala da dependência, não é para demonizar a tecnologia, não. Ela é necessária, ela faz parte da nossa vida, sabe? A questão é saber usar. Então, no diagnóstico, muitas vezes, por exemplo, adolescente, eles não vêm para um consultório com essa queixa,
né? Os pais trazem, ou a escola encaminha, eles vêm sem realmente aceitar, né, que eles estão fazendo um uso abusivo da internet. É bem complicado conseguir que o adolescente adere a esse tratamento em função da questão da internet. E os adultos também, eles mascaram, eles justificam. Eu preciso para o meu trabalho, né? Eu tenho que ver meus e-mails, sabe? Então, muitos vêm com depressão, com ansiedade, com outras queixas. E daí, à medida que a gente vai investigando, a gente consegue daí se chegar a essa causa. Né? Até não que seria uma causa, né, Ilano, porque a dependência da internet ela não vem sozinha, ela tem comorbidades. Por exemplo, fobia social, depressão, ansiedade, déficit de atenção. Dificilmente ela vem sozinha, sabe? Então, essas queixas aparecem em primeiro lugar. Você quer dizer que essas outras questões levam à dependência? Podem levar à Podem dependência. levar à dependência. Podem levar. Assim como também a dependência leva a essas causas. Pode levar também. Né? Mas o mais comum é a dependência vir após. Após esses sintomas. Isso. Porque assim, ó, a gente observa que a gente diz que os mais vulneráveis a desenvolver essa dependência são aqueles que têm dificuldades na interação social. Certo. Então, eu uso a internet, a pessoa usa a internet como uma fuga psicológica. Porque ali você pode se conectar com o mundo inteiro, fazer o que você quer num ambiente aparentemente protegido. E aí tu consegue também ficar de igual para igual com os demais. Isso. Se cai aquela barreira da discriminação, do isolamento, que muitas vezes a pessoa passa, né? Isso. Na rede, ou nas redes sociais, ou na internet, ela é mais um igual a tantos outros. Isso. Né? E a gente não pode esquecer, assim, ó, que dentro dessa dependência da internet, tem os jogos online, que são mais os RPGs, tem os jogos de azar, né, que também online, tem os sites de sexo virtual, né, compras. Então, são vários usos patológicos da internet. Nos adolescentes, é mais os jogos. E é nessa faixa que a quantidade de tempo é maior de utilização da internet? Começa aí. Porque essa questão do uso começa já da infância, sabe? Porque a Associação Americana de Pediatria, ela tem assim como uma indicação para os pais não oferecerem tecnologia para crianças menores de 2 anos, né? Em função dos possíveis prejuízos. O que seria a tecnologia? Televisão, computador, tablet. Então, até essa idade não teria necessidade de se oferecer para uma criança. O que a gente observa? Crianças, por exemplo, de 3 anos, já com o seu tablet, jogando, muitas horas na frente de uma televisão. Ali, elas já começam a internalizar, né, essa máquina como algo que faz parte da sua vida. Não tenho o que fazer, eu vou jogar. Tá chovendo? Vou jogar, vou ficar vendo televisão, sabe? Então, se a gente for observar, esse uso patológico, ele vem como ele vem, digamos, desde a infância, né? Tem muito a ver, assim, muitos pais têm dificuldade de colocar limites, né? De manejar com esses filhos a questão de horários, de regras, disciplina, que a criança passa a usar o seu dia como bem ela quer. É uma questão social porque os pais normalmente estão trabalhando, né? As crianças ou ficam com tata ou ficam os maiores sozinhos. Delegam esse cuidado por força do trabalho para... E tem a própria... Muitos justificam assim, eu prefiro que o meu filho fique em casa, na frente do computador, do que na rua. Né? Então, sem se dar por conta realmente de que essa proteção que os pais acham, né, que estão garantindo para os filhos, abre também espaço para muitos perigos, sabe? Então, à medida que eles vão ficando, eles vão adquirindo esse hábito. Não sei o que vou fazer, não tenho hoje para onde ir, e vou ficando na frente ou da TV ou do computador.
E daí cada vez vai diminuindo mais essas interações sociais. Não é de um dia para o outro. A gente vê que é uma história. Ela no Beckman Entrevista está conversando hoje aqui com a Dione Marchner Miron, que é psicóloga clínica e tem tratado de diversos casos de dependência de internet, com uma ênfase aí na faixa etária de 9 a 16 anos, e falava aqui para a gente do tempo de uso da internet durante a semana, de 40 a 80 horas, né? Isso já começa aí em 7 horas diárias e vai adiante. Olha que é bastante tempo, 7 horas, né? Já é bastante, e aí para chegar a 80 vai muito além do que isso. Tem aqueles assim, os adolescentes vão para a escola, né? Mas eles chegam do colégio, mal almoçam, já pensando em se conectar. E assim eles vão, sabe? Tem aqueles ainda que os pais conseguem, de alguma forma, colocar algo na agenda, assim, né? Tem algum curso de inglês, né? Tem alguma outra atividade. Mas à medida que eles vão avançando, principalmente nos jogos, essa questão dos pais tirarem fica cada vez mais difícil. Agora, como trabalhar isso aí é algo mais complexo, mais difícil, porque tudo hoje converge para o online, né? E as redes sociais, cada vez aparece uma nova e que são recheadas de atrativos, né, para se prender a atenção. Né? E deixar você mais tempo conectado, quando você vê, você está. E aliado a isso também nós temos os smartphones, que você tem tudo na mão. Isso. Né? Fica cada vez mais complicado você tirar um pouco, desgrudar, desconectar, né? Como é que você vê essa questão e que tipo de conselhos ou de dicas você daria, que você até pode estar trabalhando com os seus pacientes, para que a gente consiga isso? O foco assim do tratamento é o uso global moderado da internet. É continuar usando, mas dentro de uma faixa que não traga prejuízos. Quando você falou, por exemplo, dos smartphones, né? Se tu vai observar, não sei se tu já chegou a observar no lugar público, muitos estão ali, mas aqui conectados. Então, há um isolamento social. A pessoa está isolada dentro de um ambiente que seria de comunicação. Isso, então, somado mais as horas que fica, digamos, dentro de casa, tu vai ver como é difícil realmente fazer com que um adolescente ou um adulto se afaste desses aparelhos. Eles estão sempre juntos. Tem profissionais também que não conseguem se desconectar dos próprios e-mails, porque até a questão de conferência de e-mails também é considerado uma dependência, né? Tem pessoas que têm que conferir e não conseguem ficar longe. Desligar, né? Isso, sabe? Então, claro que é difícil num tratamento. Se tu vai trabalhar, por exemplo, dependência química, a pessoa ela tá naquilo que a gente chama da fissura, né? O desejo de uso, sabe? Se é por exemplo, de bebida, maconha, cocaína, seja qual for a substância, e ela está em tratamento, digamos, o normal é que ela não tenha a substância ali. Então, ela está em fissura, ela vai ter que se desgastar, fazer um esforço para ir em busca, para se satisfazer. A internet não, né? A pessoa está com o celular ou está com o note ali, fazendo um trabalho, vem a fissura, o que ele tem que fazer? É apertar um botão. Então, o índice de recaída é muito grande, né? Em função dessa facilidade. Está ali, está à disposição da pessoa, sabe? Então, o tratamento em si é um tratamento longo, né? Que requer, assim, que a pessoa realmente consiga aderir e se motive para isso, sabe? Você tem que fazer uma espécie de um policiamento, alguém policiando, isso, entre aspas. monitorar.
monitorado. Como a dependência química. Tem que haver um monitoramento. Alguém, é o profissional que monitora ou é alguém da casa? Como é que funciona? Geralmente, por exemplo, se é adolescente, são os pais. São os pais. A gente trabalha, por exemplo, que os pais possam, eles, desenvolver habilidades de conseguir negociar com os filhos esse uso da internet, que consigam monitorar o que eles estão fazendo sem invadir a privacidade, o que também não é fácil. Compete mais aos pais. Claro que dentro da terapia também se faz um monitoramento, até para poder se ver se está havendo uma evolução ou não. Agora, adultos, por exemplo, se tem familiares, eles até fazem parte, porque em qualquer tratamento de dependência, a família ela é incluída. A abstinência, sintomas como a depressão, a ansiedade, são gerados pela abstinência no momento em que a pessoa se afasta, um pouco se desconecta, é isso ou não? Não que seja gerado. Na abstinência, isso é reforçado. Eu estou sem, eu me deprimo mais. Porque assim, na internet, a internet em si usa... Quer dizer, o tempo que você fica fora, que está em possibilidade de estar conectado, você fica ansioso e fica deprimido. Mas digamos, se a pessoa ela tem um transtorno do humor, ela usa a internet para aliviar o seu sofrimento. Então, aparentemente, a pessoa está bem. No momento que ela fica sem, aí a crise vem, a crise emocional. Sabe? Então, é como se fosse um gatilho. Eu estou sem, eu fico em conflito emocional. Eu fico deprimido, eu fico ansioso. A pessoa, digamos, que não tem essa patologia, ela vai buscar uma solução para esse problema. O que o dependente faz? Busca a internet. Vai para a internet. Dependência de internet, temos aí, você falou do uso excessivo, da abstinência, tolerância e repercussões negativas. É por aqui que chega, muitas vezes, o paciente no teu consultório, especialmente o adolescente, pelas repercussões negativas? Isso. Porque a briga em casa, a desrespeito, a mentira, é isso? Isso. Os conflitos familiares começam em função de que o desempenho acadêmico começa a baixar, as notas, os pais não conseguem tirar, geralmente os filhos, os meninos aparecem muito mais pelos jogos, mas há casos de meninas também, não conseguem tirar do computador, não conseguem fazer essa delimitação, digamos assim. Há casos, por exemplo, de filho roubar cartão de crédito do pai ou da mãe para comprar algumas coisas relacionadas a jogos. Então, isso é o que mais, é por aí, digamos, que chama a atenção do prejuízo que está acontecendo na vida desse adolescente. O grau de ansiedade e de depressão, ele é equivalente a outros casos que precisam até, de repente, de receituário de algum medicamento? Sim, sim. Normalmente se usa medicação. Até em função de dar um suporte, porque tu precisa ter, digamos, se sentir um pouco melhor para conseguir enfrentar tudo aquilo que tu vai precisar dentro de um tratamento. Então, a medicação ela é um suporte também. As relações interpessoais ficam muito prejudicadas? Ficam. Esse é um dos trabalhos também, tentar aumentar as atividades, digamos, extracurriculares. Não vou estar na escola e fico no computador. Então, a gente busca, assim, que façam atividades, buscam algum esporte, ou mesmo algum curso, que comecem a aceitar convites de festas, porque, no fim, eles acabam realmente se isolando. E com o tempo eles têm dificuldade de retomar esse contato face a face, sabe? Isso gera uma ansiedade tão grande que é muito mais fácil eu continuar trancado no meu quarto. A situação de pessoas que estão viciadas ou dependentes de internet, adultos, por questão de sexo online, já também chega para ti esse tipo de casos? É mais complexo trabalhar? Como é que funciona isso? O adulto reconhece mais fácil? Eu não tenho experiência nessa área, mas assim, pelas leituras, também um dos fatores que está chamando muito a atenção das pesquisas, em função principalmente
dos conflitos conjugais, né? Porque às vezes esses pacientes buscam a terapia pelos conflitos conjugais, né? E que daí aparece essa situação dos sites. E os sites de compra facilitam em monte, né? A compulsão de pessoas por compra, né? Isso. Também ajuda ali a ficar comprando. Sim, é muito acessível, né? Então, quem já tem essa tendência ou esse transtorno de compulsivo a compras, a internet... O que você poderia dar um exemplo sem citar nome, é claro, você sempre vai preservar a identidade do paciente, mas em termos de horas na internet, o máximo assim que você já atendeu aqui, algum paciente que tenha ficado um número recorde de horas conectado, você lembra? Quantas horas? Deixa eu pensar, os adolescentes, que são mais adolescentes, assim, 8 horas diárias. 8 horas diárias. Isso, e fim de semana praticamente direto, assim, né? Eles, caso assim, de ficar 8 horas direto e fim de semana acordar ao meio-dia e seguir direto. Suas orientações, suas recomendações é que os pais tentem negociar, faz com que as crianças e adolescentes tenham atividades externas. Isso. E outras atividades extra-classe na escola. São alguns dos elementos que vão ajudar a diminuir o tempo de permanência na internet, é isso? Isso. E oferecer também, junto com a família, atividades, né? Porque a gente observa as famílias também, é um traço dessa questão da habilidade social. A habilidade social a gente aprende com a família. Então, muitos adolescentes que têm essa dependência, os pais também não saem muito, ficam mais em casa. Então é uma questão também da família começar a sair mais, a se envolver mais em atividades que possam levar os filhos, sabe? Não é só uma questão do adolescente em si, sabe? Levar mais, fazer mais coisas, né? Oferecer oportunidades. E também os pais deixarem muitas vezes de usarem tanto, né? Porque criança e adolescente, a criança aprende por modelagem, a gente diz assim, né? Eles observam os pais e eles internalizam esse comportamento. Então, muitas vezes, os pais também estão em casa conectados e ensinando esse comportamento para os filhos. Se a coisa for nessa velocidade que nós estamos vendo agora, que geração nós vamos ter daqui para frente? É uma boa pergunta, né? Porque isso não regride mais. Né? Cada vez não volta mais, né? Então a tendência é aumentar, né? A tecnologia ela está cada vez mais presente. Então isso é uma grande preocupação, né? Poder estar usando a tecnologia de uma forma saudável. Eu acho que é uma das questões que mais nesse momento fazem com que as pesquisas vão, né, num andar para poder ajudar. Talvez aí uma geração muito mais individualista, muito mais egoísta. Acredito que sim. Muito mais isolada e com muito mais dificuldades de relacionamento. É por aí. E é bem contraditório, né, Elano? Se a gente vai pensar hoje em dia, se valoriza tanto, né, o relacionamento interpessoal. E ao mesmo tempo a sociedade está caminhando contra. É verdade. Johnny, prazer conversar contigo. Prazer. Obrigado pela entrevista. Johnny Marchner Miron, psicóloga clínica, falando com a gente aqui hoje no programa Ela no Beckman Entrevista, tratando de um tema novo, mas que afeta a todos, indistintamente, com ênfase, é claro, entre adolescentes e jovens, a dependência de internet. O programa Ela no Beckman Entrevista volta com um novo entrevistado, um novo assunto. Você pode nos conferir aí no ijuí.com, também no Facebook, no YouTube, curtir lá a nossa página no Facebook e assinar nosso canal no YouTube. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.